alunos do quinto ano, que é o professor Sérgio Neme, da disciplina de ética profissional. Estou gravando esse vídeo, vou fazer isso daqui para frente. O objetivo desses vídeos é suprir, digamos, a nossa impossibilidade de encontros presenciais. Como vocês sabem, por um período indeterminado, até que seja permitido isso, estão proibidos aqui no estado do Paraná qualquer forma de reunião, e as universidades estão todas fechadas, o comércio também. Então a gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar. A dinâmica que nós professores temos adotado é de buscar gravar vídeos para, digamos, orientar o estudo. Eu não consigo, obviamente, gravar um vídeo na extensão da aula toda, porque isso seria, digamos, tecnicamente muito difícil de fazer com que esse vídeo suba no YouTube, né? Mas o que eu consigo é fazer um resumo aqui do conteúdo que eu apresentaria presencialmente, do mesmo encontro que nós teríamos presencialmente, e em contrapartida deixar para vocês aí tanto a referência dos artigos que eu usei nessa aula. Você vai ter um arquivo chamado legislação e você vai ter um arquivo chamado doutrina. Esse arquivo doutrina é uma compilação de doutrina sobre esse tema. O nosso tema de hoje vai ser direitos do advogado, a segunda parte. Nós já estávamos estudando o artigo 7º do Estatuto da OAB e vamos continuar até exaurir esses direitos previstos aí no artigo 7º. É importante destacar para vocês que vocês deem uma lida, eu já juntei aí para facilitar para vocês a legislação e isso. Assistam esse vídeo, obviamente, até o final. E aí, durante os horários de aula ou qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei aí nos grupos do WhatsApp para complementar ou sanear eventuais dúvidas. Eu acho que no tema de hoje não teremos muitas dúvidas, é um tema relativamente muito simples, mas é imprescindível que vocês conheçam, especialmente pelo fato de que ainda não fez exame da ordem. Esse é um dos temas mais cobrados na prática do exame da ordem, né? São justamente os direitos do advogado, que estão expressos no artigo 6º e 7º do Estatuto, né? Hoje eu pretendo falar para vocês de alguns direitos que faltaram e ainda comentar ali da possibilidade de algumas outras coisas previstas. Bem, até onde eu tinha ido, eu falei para vocês que o advogado tem direito de usar a palavra, e aí vocês podem ver nos dispositivos no inciso 10º, 11º, 12º. O advogado sempre tem o direito de usar a palavra no exercício profissional, ou seja numa audiência, seja numa sustentação oral, ou em algum órgão que está de deliberação coletiva da administração pública, seja ela do Poder Executivo ou do Legislativo, o advogado, quando presente, ele tem o direito a usar a palavra. É óbvio que isso precisa ser contemporizado quando você considera que esses órgãos são presididos por alguém. A audiência é presidida pelo juiz, uma sessão colegiada no tribunal por um desembargador ou por um ministro, e assim sucessivamente. Mas como então o advogado pode exercer esse direito? Simplesmente erguendo a mão e pedindo o exercício desse direito, dizendo que, pela ordem, pretende usar a palavra. E assim que lhe for concedida, ele pode usar essa palavra, claro, dentro dos limites e termos. Por exemplo, dentro dos tribunais, o advogado já tem a prerrogativa de fazer a sustentação oral, mas ele pode sim fazer intervenções sumárias para esclarecer fatos, dúvidas. Isso é uma coisa muito comum dentro do tribunal, especialmente em sustentações orais. Mesmo após você ter exaurido o teu prazo de sustentação, é comum que você peça a palavra para esclarecimentos, para ponderações e pontuações. Também aqui tem reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo. Basicamente isso é o direito postulatório, que é talvez um dos maiores direitos que assegura seu advogado, né? É para isso, na verdade, que ele é contratado. E falar em pé ou sentado em juízo ou em tribunal. É curioso isso aqui, o advogado não é obrigado, teoricamente, a, digamos, se limitar a ficar sentado ou ficar de pé. É uma liberdade que ele tem. É óbvio que por um dever de urbanidade, se você está numa audiência em que todos estão sentados, não há necessidade que você fique de pé. De outro lado, é muito comum, por exemplo, em sustentações orais, que isso se faça de pé, perante um púlpito. Mas se o advogado quiser exercer o direito de, por exemplo, fazer essa sustentação oral sentado, ele pode, é um direito que ele assiste. Examinar também aqui, e aí vão ter alguns artigos que são muito parecidos, que eles falam do direito de fazer vista e retirar qualquer processo, independente de procuração na maioria dos casos. Exceto os processos em que, digamos, existe segredo de justiça, o advogado ele tem direito a ter acesso a qualquer autos, seja ele de processo administrativo, processo disciplinar, inquérito e especialmente processo judicial.
Hoje, na esfera judicial, isso nem é muito um problema, principalmente com a implantação dos sistemas eletrônicos, esse acesso ficou muito tranquilo para os advogados. Mas ainda há uma dificuldade muito grande em estados onde o processo é físico e principalmente uma dificuldade que ainda se encontra em relação a inquéritos policiais. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, salvo muito engano, número 14, que ela versa justamente sobre isso, estendendo esse direito aqui, dizendo que é direito do advogado acessar qualquer inquérito, qualquer fase que ele tenha e qualquer ato que esteja documentado dentro do inquérito. Eu não atuo na área penal, mas sei que essa é uma dificuldade que os advogados na área criminal sempre encontram de acessar inquéritos, porque a polícia tenta ao máximo mitigar esse direito. Sem sombra de dúvidas, é um direito que assiste aos advogados, né? E aí ele fala aqui também de retirar processos arquivados, e talvez um dos pontos aqui, o que é o item 17 aqui, né, o inciso 17 do artigo 7º. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício profissional ou em razão dele. O desagravo público nada mais é do que um ato de repúdio que é exercido pela Ordem dos Advogados contra atos que desrespeitam prerrogativas do advogado. Por exemplo, quando você, como advogado, estiver praticando advogando, e vamos supor que um servidor público, um magistrado, um promotor, um delegado, lhe desrespeitou de alguma dessas formas nos seus direitos que lhe assistem, o advogado pode procurar a Ordem dos Advogados, a OAB, né, por uma comissão que existe, uma comissão de defesa das prerrogativas, que vai analisar o caso. E entendendo seu caso de desagravo, ele fará então um ato público convocando todos os advogados da subseção a presenciar esse ato, em que a OAB fará um desagravo público contra aquele ofensor, ou seja, contra aquele que ofendeu os direitos do advogado. É um poder simbólico que nos assiste, mas que tem um poder meio prático relevante. Afinal de contas, isso impõe certo constrangimento à autoridade que violou os direitos do advogado. E a ideia é justamente essa, demonstrar a força da categoria. É comum você ver muitos casos como esse periodicamente acontecerem nas subseções. Eu não tenho dados concretos, mas diria para vocês que a cada 3, 4 meses você vê que a subseção aqui da nossa, de Londrina, está fazendo desagravo em razão da ofensa de direitos de algum advogado. Também aí fala de usar os símbolos privativos da profissão. É óbvio que só pode usar símbolo da OAB quem é advogado. Eu acho que isso nem seria cogitado fora disso. Um ponto muito importante que fala que o advogado nunca é obrigado a depor nos processos em que ele esteja vinculado ou tenha militado como advogado. Porque, obviamente, se assim o fosse, é importante lembrar que da processualística civil e penal, a testemunha tem o dever de comparecer e de falar, inclusive sendo vedada que ela venha mentir. A testemunha que mente comete um crime de falso testemunho. Porém, o advogado não poderia ser arrolado como testemunha, nem deveria ser ouvido como testemunha, uma vez que ele guarda com o cliente o sigilo profissional. Ele conhece e tem informações que lhe são passadas justamente em razão do exercício da sua profissão. Assim, permitir ou exigir que o advogado viesse a depor, isso constituiria, na verdade, uma agressão flagrante ao sigilo profissional. Seria o caso de, por exemplo, eu, na condição de advogado que milito na área tributária, ter que depor sobre fatos que envolvem sigilo fiscal de algum dos meus clientes. Se assim eu fosse obrigado a fazer, eu estaria produzindo provas contra o meu cliente ou, né, digamos, cometendo algum crime ao omiti-las. Ou até pior, né, estaria quebrando o sigilo profissional, que é direito que eu, como advogado, tenho, e é confiando nesse sigilo que o cliente abre as informações para a gente. Também tem uma disposição que é muito uquista pela OAB, né, que é o direito que o advogado tem de se retirar quando o pregão de um ato judicial demora mais do que 30 minutos. O que é isso? Teoricamente, pelo estatuto, se uma audiência está marcada para as 14 horas e passados 30 minutos esse ato ainda não foi apregoado, ou seja, ainda não foram chamadas as partes para iniciar essa audiência, o advogado tem direito sim de se retirar e de pedir uma designação de um novo horário. Porque essa garantia seria justamente para dizer, olha, o advogado também tem agenda, ele também é um profissional. É claro que isso nem sempre é muito cumprido e os advogados acabam nem sempre exercendo esse direito. Mas é uma prerrogativa que, na verdade, é uma garantia de proteção à carreira.
Olha, o advogado não está aqui para ficar o dia inteiro no fórum esperando a boa vontade. Se um ato foi marcado por um determinado horário, que ele, até 30 minutos de tolerância é um prazo razoável, e é claro que ele precisaria, obviamente, documentar isso, e não simplesmente sumir e ir embora. Ele precisaria documentar isso no processo, as razões que o levaram a fazer isso, e então, obviamente, o juiz deveria designar um novo ato. E, assim, existem alguns outros direitos, como o vídeo já ficou um pouco extenso, eu vou só para o último tópico, que é o artigo 7º-A. Esse artigo ele não é originário do Estatuto, ele foi acrescido no ano de 2016, e tem algumas alterações mais recentes, que ele é um direito exclusivo às advogadas, né? É um conjunto de direitos que apenas as advogadas têm. E no caso, em condições especiais. Primeiramente, quanto às advogadas gestantes, elas têm direito de entrar nos tribunais sem submeter a qualquer forma de detecção de metal. Vocês sabem que, em regra, os fóruns, principalmente em comarcas grandes e fóruns de maior volume de pessoas, possuem detectores de metais, e as advogadas gestantes não são obrigadas a submeter isso, por uma razão de incolumidade física. E elas também têm o direito de vagas reservadas nas garagens dos fóruns. Pessoalmente, eu desconheço se esse direito é propriamente cumprido, mas se alguma advogada vier a exigir esse direito, caberá ao tribunal cumprir ou lhe assegurar esse direito. Até onde eu sei, o tribunal costuma ter vagas reservadas exclusivamente para servidores e magistrados, mas esse é um direito assegurado às advogadas. As advogadas lactantes, elas têm direito de ter um local adequado para exercer, digamos, a lactação. Ou seja, as advogadas que estão amamentando, elas podem, no fórum, elas têm direito a ter um lugar reservado para fazer isso. E também as advogadas gestantes, lactantes, ou que adotantes, ou que derem à luz em pouco tempo, com filhos recém-nascidos, têm preferência na sustentação oral e audiência. Geralmente isso é exercido não por uma regra, não por essa imposição. Me recordo de muitas vezes ir ao tribunal e a gente encontrar advogadas gestantes ou lactantes e os próprios colegas se reunirem e pedirem então ao presidente da turma ou da Câmara que dê preferência ao advogado em razão dessa condição. Trata-se, na verdade, de um dever de urbanidade profissional. E também é um direito que assiste às advogadas nas condições de adotante ou dada à luz, o direito de suspensão dos prazos, desde que isso seja feito pedido por escrito, né, e ela seja a única advogada militante no processo. Ou seja, esse direito é assegurado às advogadas desde que ela seja a única procuradora. Se tiverem mais procuradores nos autos, não haverá suspensão. E ela deve, então, também fazer essa formalização desse pedido por escrito. Como o vídeo já acabou se estendendo mais do que o programa, geralmente eu faço vídeo de até 10 minutos por uma questão prática do YouTube, e eu já passei um pouquinho isso. Eu sugiro mais uma vez que vocês deem uma lida no material que eu postei e principalmente deem uma lida na legislação. O exame da ordem costuma ser bem enfático na cobrança desses conteúdos de forma categórica, literal mesmo. E por isso eu separei inclusive ali os artigos de lei separado para vocês. Um bom estudo para vocês, uma boa semana. Se tiverem dúvidas, me procurem nos grupos do WhatsApp das turmas de vocês. Um grande abraço e até a próxima.